Sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ellen e hoje a gente vai falar de como vender uma ideia de uma forma eficiente. E por que a gente vai falar isso? Porque nós, dentro dos nossos trabalhos, somos vendedores. Qualquer coisa que a gente vai fazer, até dentro da família da gente, quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa vender uma ideia. E como que a gente pode vender uma ideia para que o nosso interlocutor nos compreenda, compre a nossa ideia e esteja junto com a gente na hora de implementação dessa ideia? Então é isso que a gente vai tratar hoje dentro do assunto Venda suas ideias de uma forma eficiente. Primeiramente, a gente precisa explicar o que é stakeholder. Então, stakeholders são as partes interessadas. Quando a gente tem uma ideia nova, ela não consegue ser construída sozinha, ela precisa de outras pessoas para que ela dê certo. Ela vai precisar de, sei lá, você vai precisar de uma planilha, alguém tem que construir essa planilha. Você vai precisar saber o que o cliente falou, às vezes você não tem contato com o cliente, você precisa que o vendedor entre em contato com o cliente. Então, quando você tem uma ideia, sempre vai envolver outras pessoas nessa ideia, você nunca consegue fazer essa ideia sozinho. E essas pessoas envolvidas são os clientes. Inclusive, o próprio cliente que vai consumir o seu produto ou serviço, ele também é um stakeholder. Então, a gente precisa entender isso. Perfeito, então já entendi o que é stakeholder. E aí, qual que é o problema? O maior problema das startups, tá? E das empresas em geral, é que elas constroem uma bazuca para matar uma formiga. Ou seja, o cara tem a melhor tecnologia, ele é super inovador, tem uma ideia ótima, mas o cliente não precisa daquilo. E aí ele constrói um negócio enorme, maravilhoso, e o cliente não quer usar. Então, conversar com o seu cliente, com os seus clientes, com as partes envolvidas, antes de começar a colocar uma ideia em ação, é essencial para que essa ideia dê certo. Porque senão você gasta dinheiro, gasta tempo, gasta recurso, não consegue escalar e a ideia ou a empresa vai por água abaixo, porque não escutou o seu cliente. Então, é muito importante entender o que ele precisa. A ideia, ela sempre começa de uma forma, mas ela vai se lapidando. Pensa num diamante, né? Quando você extrai o diamante, ele não é da mesma forma que você vende ele. Então, você precisa lapidar ele para que ele possa ser vendido. As ideias são iguais. É do mesmo jeito. Não existe, eu tive uma ideia, ela é brilhante do início ao fim, ela não teve nenhuma modificação. Não, isso é impossível. Você vai modificando e o primeiro passo para modificar essa ideia é entender o que o teu cliente quer. Então, você pega a sua ideia, olha o que ele quer e cria uma nova solução ou produto para ser vendido. Então, perfeito. Eu entendi que eu tenho que escutar os meus stakeholders, mas que forma que eu vou fazer isso? Eu vou sentar do lado dele, vou fazer uma ligação, vou mandar um e-mail. O recurso que você vai utilizar é indiferente, mas o que importa mesmo é você organizar estas informações. E como que eu posso organizar as informações que os meus stakeholders me dão? Através de uma matriz de stakeholders. E aqui eu tenho um exemplo de como que você pode organizar essa matriz. Então, você pode separar por stakeholder, então é quem está envolvido nessa nova ideia que você está trazendo, os pontos positivos dessa pessoa, os pontos negativos dessa pessoa, a influência que ela tem, o grau de interesse e atitude. Então, por exemplo, a Marina, ela é da equipe de desenvolvimento. O ponto positivo dela é a expertise técnica, o conhecimento do projeto. Os pontos negativos dela são que ela tem muita pressão por prazo e possível conflito de prioridade. Ela tem uma influência alta, ela tem um grau de interesse alto nessa ideia e a atitude dela, ela é apoio positivo. Então, ela é uma pessoa essencial para que tenha sucesso na hora da execução da ideia. Quando a gente vai falar do Carlos, que ele é um cliente, um usuário da minha solução, do meu produto. O ponto positivo dele é que ele dá um feedback real, porque ele é o usuário da solução, e ele dá validação das funcionalidades. Pontos negativos dele: ele é resistente a mudanças e tem uma expectativa muito alta. A influência dele é média para alta. O grau de interesse é alto, mas de atitude, na hora de botar a mão na massa,
ele é neutro a positivo, então talvez ele não ajude a gente a botar a mão na massa. Então a gente já tá entendendo como classifica cada um. E aí a gente já olha aquela classificação sobre influência. E as pessoas que têm um grau alto de influência sobre a sua ideia são as pessoas que são determinantes para que a ideia vá para frente. Então, essas pessoas que a gente precisa escutar muito bem o que elas querem, como elas querem e por que elas querem. Agora que você já entendeu quem são os seus stakeholders, já classificou eles, você precisa montar uma apresentação dessa ideia. Porque você teve a ideia, você já sabe o que as pessoas precisam, quem são as pessoas que precisam e quem são os influenciadores da sua ideia. Agora você vai montar um esquema de pitch, que é o pitch comum para qualquer venda de ideia. Que é, primeiro, qual que é o problema que essa ideia resolve? Então, o storytelling, contar a historinha de qual que é a problemática que está acontecendo na atualidade. Depois você vai falar qual que é a solução que você está propondo para resolver aquele storytelling. Depois você vai mostrar como que essa solução pode ser executada, então vai mostrar o cronograma da solução. Vai dizer quanto de recurso, dinheiro, orçamento vai ser necessário para a aplicação dessa ideia. Quais as pessoas e áreas que estão envolvidas, porque é importante você dizer, então eu tô trazendo uma ideia de logística, mas essa ideia vai envolver o setor de compras também, porque o setor de compras precisa estar ok com isso. Então você precisa mostrar quem são as áreas envolvidas e para finalizar, né, para concluir, qual que é o retorno financeiro dessa ideia. Então, ela vai diminuir custo, ela vai dar saving, ela vai trazer retorno financeiro. Qual que é o retorno em dinheiro que isso vai trazer para que você possa colocar em prática? Ao finalizar o pitch com a matriz de stakeholders, que você já sabe quem são os influenciadores, você já consegue definir quem vai ser o comitê que vai aprovar ou não a sua ideia. Então, você pode convocar uma reunião para apresentar essa ideia e definir se a ideia vai para frente ou não, se é aprovada ou não é aprovada. Digamos que a ideia, então, foi aprovada. E aí, o que a gente vai fazer? E aprovou o projeto e o que a gente vai fazer, né? Gerenciar esse projeto, porque não dá para jogar uma ideia, aprovar uma ideia e sair correndo. Precisa finalizar essa ideia até para você ter um portfólio para dizer o que você fez, quais são as suas entregas. Então, é muito importante você ter entregas de projeto para o seu portfólio como o currículo mesmo. E aí, o que você vai fazer? Vai definir a equipe. Você já sabe quem são os seus stakeholders, mas às vezes ao longo das reuniões isso vai modificando. Então você achava que ia ser tal pessoa que ia executar tal tarefa, mas aí foi determinado que outra pessoa ia executar. Então é nesse momento que você vai definir a sua equipe, definir quais são os to-dos delas, então o que cada uma tem que fazer e seus prazos de entrega. E depois de você fazer isso, você vai convocar uma reunião de kickoff. Botar todo mundo numa mesma sala, pode ser um meeting, um team ou presencial, mas colocar todo mundo junto ali e dizer: o projeto é esse aqui, então fazer um pitch novamente do seu projeto, dizer como que ele vai ser executado, qual que é o organograma, quem está envolvido e o que cada um vai fazer, para todo mundo saber o que tem que fazer certinho. E sempre documenta isso, tá? É muito importante depois enviar tudo isso que foi falado por e-mail, gravar a reunião, se for online, porque sempre tem alguém que não sabe o que tem que fazer, ou que não lembra, ou que diz que não entendeu. Então, pelo menos está tudo escrito, então fica tudo certinho. E aí você vai organizando através de sprints, ou seja, a cada uma semana, ou às vezes uma daily. Então, todos os dias você pega 15 minutos para conversar com todo mundo para ver. E aí? A gente tinha a tarefa 1, 2, 3 e 4. Começaram a fazer? Sim. Tem alguém que já está fazendo? Sim. O que já está feito? Então, você já consegue ir durante o período de execução do projeto, você já consegue ir entendendo como que tá as entregas desse projeto. Então, usar uma metodologia de Kanban, que é a mais simples, mas é super organizada, é importantíssimo para você ficar a par de tudo que está acontecendo on time. Então, vamos recapitular os 4 passos para a gente poder vender uma ideia de uma forma eficiente.
O primeiro deles é compreender os stakeholders, então o que ele precisa, como que ele quer, a nossa ideia tem match com aquilo que é a necessidade das pessoas. O passo 2, organizar a ideia, então organizar aquilo que os stakeholders nos disseram, entender quem eles são, criar um pitch de venda. Passo 3, aprovar com os influenciadores decisores da ideia, né? Então, com as pessoas que vão dizer se pode ou não a ideia para frente. E o passo 4, depois da aprovação, é controlar e gerenciar o projeto para que ele finalize e que você tenha um material de portfólio como uma ideia implementada e aplicada de sucesso na sua carreira. É isso aí. Então, se você gostou de conteúdos como esse, não esquece de dar um like, não esquece de seguir a gente no YouTube, no TikTok e no Instagram. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo com o maior prazer. Até mais!